Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário que você vai ver e assistir esse vídeo. Aqui continua o nosso convite para a gente continuar estudando, né? Nós estamos aqui com o livro Libertação do Sofrimento, um livro psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. E nós já estamos aqui para fazer o capítulo 10, que vem falando, né, do nosso Mestre Jesus. Eu espero que dê bastante força, alegria e esperança para todos nós nesse estudo, com a benfeitora, nas palavras dela, o que cada um vai poder conceber, né, da ideia que ela vem trazendo para a gente também. E o intuito, né, do nosso estudo é que a gente possa ir lendo junto esses capítulos, trazendo ideia, intuições, para que a gente possa realmente colocar aqui para cada um de nós, né, como vai ficar. Tá chegando bastante mensagem no celular. E como cada um vai poder ir absorvendo essas ideias para si, né, e eu acho que a Joana, quando eu li o capítulo, ela traz bastante esperança, né, para os dias de hoje também, né? Toda a turbulência, né? Os tormentos que a gente tem vivido como sociedade, o que nós podemos fazer, né? Então, seja bem-vindo ao nosso estudo, ao nosso canal. Se você gostar do conteúdo, né? Eu espero que você goste, porque apesar, né, de eu estar lendo, tentando ler, mas é um conteúdo riquíssimo da mentora Joana de Ângeles. Dê um like pra gente poder crescer como canal, como comunidade também. E eu espero do fundo do meu coração realmente que a gente possa prosseguir junto, tá? Se você é novo, se você quiser participar também do nosso grupo do WhatsApp para receber as mensagens sobre os nossos estudos, todos vocês são bem-vindos. E eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Vamos fazer a nossa oração inicial? E eu convido a todos vocês, se vocês quiserem, né, fechar os olhos nesse momento, para que só para as informações que os nossos olhos trazem possam encerrar nesse momento. A gente vai lá no fundo do nosso coração buscando a inspiração do nosso Mestre Jesus. Respire profundamente, lentamente, tenta ficar com a mente no aqui e o agora. Tentar uma conexão espiritual com o Divino Mestre. Como você conseguir concebê-lo, trazendo uma figura para sua mente na sua tela mental, vai construindo os cabelos de Jesus aos ombros, os olhos dele, a roupa branca bem alva. Imagina, vai criando ele caminhando à sua frente, a veste dele, o vento, a brisa nos cabelos, na veste, o sorriso dele, ele saber que nós estamos buscando nesse momento, né? Ele sempre pede pra gente orar, pra gente buscá-lo. E aqui estamos nesse momento. Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade bendita em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu Evangelho de luz. Obrigada pelos benfeitores espirituais de cada um, os guias, mentores, anjos da guarda de cada participante desse grupo. Que estamos aqui agora impulsionados a crescer, a estarmos aqui buscando o nosso autodesenvolvimento. Cura, Senhor Jesus, as nossas dores, tudo aquilo que nos separa ainda de Ti, que seja diluído, que seja transmutado, Senhor, para essa energia tão grandiosa que o Senhor nos traz. Senhor, que a vossa misericórdia nos conceda um estudo, clarificando as nossas mentes, afastando os nossos medos, nos encorajando, Senhor, que saiamos desse estudo melhores, com sentimentos de paz. Eu peço, Senhor, que aquelas pessoas que estiverem sentindo dores profundas na alma nesse momento, de solidão, de desamparo, que o Senhor preencha a vida delas, Senhor. Concede-nos a Tua presença nesse grupo. Ajude-nos a caminhar em Tua direção, Senhor. Abençoe o lar de cada um, os familiares que estiverem necessitados, Senhor Jesus. Que essas palavras possam chegar até eles também como um bálsamo sagrado. Ajude-nos, Senhor, a sustentar-nos nossas almas como pão vivo, como água viva.
que toda a falta que a gente sentir nessa vida, Senhor, a gente possa encontrar na sua presença. Para isso, Senhor, te pedimos, sede conosco neste momento e todos os dias de nossas vidas. E desde já, graças te damos, ó Senhor. Que assim seja. Obrigada. E pedimos, pelo médium Divaldo Pereira Franco, que é onde ele estiver também, que a graça do Senhor Jesus o abençoe. Abençoando também a mentora Joana de Anjos por essa graça que ela nos concede. Vamos começar então a leitura do capítulo 10. Jesus, estrela de primeira grandeza. Aqueles dias eram semelhantes aos atuais. Os valores éticos encontravam-se pervertidos pelo poder temporal dos dominadores transitórios do mundo. A sociedade estorcegava nas aflições decorrentes da prepotência de uns, da perversidade de outros e da ignorância da grande maioria. Louvava-se a força em detrimento da razão. Cantavam-se hinos à glória terrestre com desprezo pelos códigos morais propiciadores de dignidade. As criaturas submetiam-se às injunções das circunstâncias, tentando sobreviver à tirania dos governantes que mudavam de nome e prosseguiam com as mesmas crueldades. Saíam-se de um para outro regime de ignomínia e insânia com a mesma naturalidade. Tudo era lícito, desde que apoiado na governança arbitrária que se impunha. O monstro das guerras contínuas devorava os povos mais fracos que eram submetidos à escravidão e à morte. E aí, então, o que a Joana nos fala? Naquele tempo, que não é muito diferente do de hoje, Ela fala que naquela época a gente via assim, os valores éticos, que foram pervertendo, com os governos que entram com a tirania dos tempos, O que são esses valores éticos? É o que a sociedade acaba, como a gente pode viver com uma sociedade, Como a gente pode ter uma sociedade qualificada, para que a gente possa ter um bem social. E se perderam, O pouco que tinha acabou se perdendo, pervertido, desmoralizado, que é o que é corrompido, o que não é seguido em termos de justiça, em termos de ajuda para a própria população. E aí a gente vê tudo isso, ignorância, que a gente ainda vê, no nosso mundo ainda, Ela fala do tempo, dos dominadores transitórios do mundo, que naquela, os reis, hoje que estão nos poderes das nações. E vivia-se uma época onde a força, era louvada em vez da razão. Então a força aqui traz tudo que é busca de poder. Às vezes a gente pensa assim, nossa, a pessoa roubou tanto dinheiro, como que ela vai querer continuar roubando mais ainda? Mas a pessoa não quer mais o dinheiro, ela não quer enriquecer com o roubo, com a corrupção que ela faz no país, ela tá querendo o poder mesmo para ela. E tanto naquela época, como nas épocas desses dias também a gente vê, E não importa, as pessoas não estão bem, na razão não existe mais, O importante é a insanidade do que está realmente em busca, desse poder, dessa força. E ela fala, que cantavam hinos à glória terrestre com desprezos aos códigos morais propiciadores de dignidade, Então, desprezar os códigos morais para a gente, quando nós vivemos uma sociedade onde os códigos, ou individualmente, quando eu desrespeito os códigos morais, é o que os códigos morais são leis, são orientações, são informações para que a gente possa sobreviver numa humanidade mais digna, uma sociedade onde nós temos valores morais, o que são valores, o que é importante,
né? Não só para mim como indivíduo, mas para uma sociedade também. E acaba se abrindo mão disso. Nós acabamos tendo interesses individuais, né? Egoístas, e acaba que a população acaba em sofrimento, né? E ela fala, né, que as criaturas eram submetidas às circunstâncias desses governadores, né, em nome da crueldade também que eles propagavam ali naquela época, né? E fala que saía de um regime de ignominia, né, que é quando ignominia quando tem dois polos, né, a polaridade. Então se prometia certas coisas, se faziam outras, né, insanidade, de uma forma muito natural. E é uma coisa estranha, né? Parece que a gente vai vendo hoje na nossa sociedade uma coisa que é muito insana, que a gente vai vendo que a gente acaba normatizando, a gente acaba porque hoje, se você não aceita alguma coisa que você acha que não seria adequada para uma sociedade, né, para um âmbito familiar, acaba hoje com tanta exigência que seja aceitado certas coisas que parece que tem que aquilo parecer normal, o que não é, né? E é onde ela fala, tudo era ilícito, tudo era lícito, né? E arbitrário, tudo era imposto, né? Pela vontade daqueles que buscam a força e pelo poder, né? A gente vê em regimes onde as pessoas perdem, né, o direito da democracia, que são presas, que são caladas, que são mortas, são deportadas, enfim, porque ela tem que viver sobre esse poder imposto, né? Ela fala, os monstros das guerras contínuas devoravam os povos fracos. E a gente viu a gente vê na época, né, o quantos, e até hoje nem tanto, né, mas de um país, né, invadindo outro país e assumindo o poder daquele país, e aquele país sendo escravo. A gente vê diversas formas de escravidão ainda, mesmo da própria nação, né, mesmo dentro do próprio país também, continua, né, as traições, a hediondez, né? Então tudo continua ainda, porque ela fala, naqueles dias, né, são semelhantes aos atuais. A gente parece que 2000 anos depois a gente continua com os mesmos problemas na nossa sociedade, né? E ela continua, embora Roma homenageasse os artistas, os poetas, os filósofos que iluminavam os séculos de Otaviano, prestigiava com destaque os espetáculos sórdidos a que se atiravam o patriciado, o povo sedento de prazer e de loucura, né? Então, ao mesmo tempo que a gente viu, né, realmente, né, que teve uma evolução na época do século Otaviano, né? O Otaviano, ele nesse século ele foi filho adotivo, né, de Júlio César, e aí ele trouxe, por mais que avançou em várias questões de avanço intelectual, né? Por isso que a gente fala aqui no Espiritismo, fala que a gente tem que ter o intelecto, ele vai vir à frente, né? Do nosso desenvolvimento, do nosso aprendizado, da nossa evolução. E depois a moral acompanha, porque a fé ela tem que ser raciocinada. Nós precisamos do intelecto, porém muitas pessoas só ficam no intelecto, e acaba trazendo, né? O intelecto dá uma sensação de poder, dá uma ilusão de poder, então eu imponho o meu poder sobre as pessoas e aí eu não trago o desenvolvimento moral, né? Então eu acabo não trazendo o outro lado, né? Que aí a gente vai realmente fica sedento de prazer, de loucura, né? Em busca de poder. Essa que ele fala do patriciado eram famílias que eram concedidas títulos, né? Quando a pessoa vem de outro país, ela imigra para outro país, então ela recebia dos romanos, dos cidadãos, dos romanos, né? O direito de ser cidadão ali. Né? Então a cidadania dele era incorporada, né, no regime de uma classe nobre. E a benfeitora continua, os seus domínios estendiam-se por quase todo o mundo conhecido, embora temida e detestada. Então essa época, né, do Otaviano, essa época do Império Romano, da força que eles tiveram, né, na humanidade, em várias nações, foi muito grande. Esse período durou 500 anos,
né, de domínio romano. E ela traz isso para a gente pensar como que estava naquela época, né? E esse Império Romano que incluiu, né, na sua geografia, a gente pega para ver a geografia, né? A Roma não falava de Itália, falava dos romanos, né? Era o mundo todo ali, era a capital do mundo, né? Então, ali no Mar Vermelho, incluiu países do Mar Vermelho, da Europa, da África, tinha mais de 49, chegou a 49 estados, nações incorporadas, né, ao Império Romano. Então, imagina, né, que apesar que isso que a Joana falou, né, que por mais que teve, como que ela coloca aqui? Ela coloca homenagear seus artistas, filósofos, né? Então teve tudo isso, teve os romanos, teve uma grande influência na língua, na arquitetura, na cultura, na religião, na filosofia, em técnicas, né? Ele trouxe também a república, né? Como que é o poder republicano. E a gente vai ver todas essas influências nos países, né? Nas culturas, realmente, até hoje, né? Nas nações, vai trazer ideias jurídicas, ideias de governança. E eu conheci alguns países e a gente vê lá os monumentos, né, romanos até hoje, aqueles aquedutos que levam água, pontes romanas funcionando de pé, né? Eles eram a engenharia realmente deles era muito grande, né? Então a capacidade, o desenvolvimento que houve, que Roma levou para esses países, foi imenso, tá até lá, até hoje a gente é incrível a engenharia deles, né? Tipo, é surpreendente realmente. Eu tive até numa cidade, como que chama a cidade aqui? Santa Teresa de Dávila. Ávila, né? A cidade de Ávila. Lá na Espanha. E a gente vê aquelas pontes, aqueles arquedutos, para te perder de vista, né? Para levar água na cidade. É incrível. Feito nessa época, até hoje, né? Tá lá. Então, eles tiveram uma grande influência realmente na sociedade. Mas, né, entretenimento de mortes, né? Imagine cada invasão que eles fizeram, quantas pessoas, quantas guerras, né? As vidas que foram ceifadas ali também. Então, e aí foi perdendo, né, depois dessa fase. Mas enfim, aí ela fala assim: os seus domínios estendiam-se por quase todo o mundo conhecido, embora temida e detestada. Lembra que ela foi também, né? A gente vai ver lá Israel, a gente vai ver a África, a gente vai ver que eles pegaram ali a Arábia Saudita, eles pegaram vários países ali e cobravam impostos, né? Então eles invadiam os países para cobrar esses impostos. A gente vê muito isso na época de Jesus, né? Jesus fala da César, que é de César, né? Eles ali estão eles pensavam também, né? O Judas, Pedro também aguardavam muito que Jesus fosse esse Messias que ia salvar o povo judeu do jugo romano. E aí, contanto quando Jesus entra ali, né? Na época que ele foi fazer para Páscoa, que ele faz a passagem, né, de volta para Jerusalém, que o pessoal, né, colocava os ramos, né, que é concebido lá do domingo de Ramos também, e que eles faziam aquilo para os reis, né? Jesus estava passando ali com o seu montado no burrinho, né? Era homenagem que era concedida esse ave Cristo, né, para os reis. E as pessoas tiravam as capas delas, né, e colocavam ali no chão, porque eles esperavam que ele realmente fosse fazer isso, né? Ajudar eles a saírem, combater ali os romanos, né? Na época. As suas legiões estavam assentadas nas mais diferentes regiões da terra, esmagando vidas e destruindo esperanças. O sol nunca brilhava no planeta sem que tivesse iluminado uma possessão do Império Invencível, que é o Império Romano, né? Que ela está falando. Havia grandeza em toda parte e miséria abundante ao seu lado, competindo vergonhosamente, né? Então a gente está falando, isso que eu falei, o desenvolvimento que o Império Romano trouxe para o mundo,
né, na época, é incrível, né, o desenvolvimento da engenharia que eles tinham ali, né, a força militar que eles tinham, a noção de arquitetura, de técnicas que ele tinha, até as técnicas de guerra também, né, romana, é incrível, né, marcou muito a história, e o que hoje, até hoje, se utiliza muito para o desenvolvimento são essas ideias realmente. Mas a custo, né, que ele fala, de miséria, né, eles pegavam o povo ali, dominavam os povos, cobravam os impostos, as pessoas perdiam suas terras, né, seus bens, tinham que pagar impostos altíssimos. E a benfeitora continua aqui. Mas hoje também é assim, ela fala. As glórias da inteligência, do conhecimento, da ciência, da tecnologia confraternizam com a decadência da moral e dos valores de enobrecimento humano. Quer dizer, aquilo que eu tinha dito, né? Então a gente desenvolveu o conhecimento, né? Hoje a gente aperta um botãozinho, sai resposta para tudo, né? A gente já teve aqui a inteligência artificial fazendo muito trabalho que a gente precisa fazer, já faz. Hoje já estamos nisso, mas há um custo de uma decadência moral enorme, né? A gente está perdendo os valores humanos, a gente está quase praticamente trocando nossos relacionamentos com as pessoas por uma máquina, né? Por um celular, os botões, a gente fica ligado ali, né? E a gente os filhos estão crescendo. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, os filhos nossos cresceram e a gente quase que não sabe, o tempo passou e a gente quase que perdendo os nossos relacionamentos com as pessoas do lado, a gente não conversa, a gente não tem tempo para estudar, né? Mas série Netflix, maratona, né? Então é uma decadência porque a gente não sabe os valores mais, a gente está perdido quando a gente se depara com uma questão dos nossos pensamentos, do que a gente precisa rever, porque nós temos os nossos sentimentos, independente da gente ter que se relacionar com uma máquina, da maioria das vezes, nós temos os nossos sentimentos, ele vai cobrar pra gente uma postura, ele vai cobrar pra gente uma posição, né? Nós precisamos de pertencimento, a gente tem, né? Nós estamos vivendo aqui no mundo, e como que numa hora de uma depressão, numa hora de uma apatia espiritual, como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Então, a gente precisa ter em nós a capacidade que nós estamos desenvolvendo algo, nós estamos construindo bases, dando suporte pra gente, que esses valores vai nos ajudar, eles vão nos sustentar a passar por esse período que nós estamos passando, né? Por isso que eu falo decadência moral. Então, o que nós precisamos buscar, trazer de volta, né? Que parece que a gente estava conseguindo implantar algumas ideias espirituais, se bloqueou isso praticamente na sociedade. É feio ser uma pessoa religiosa, é feio ser uma pessoa que tem uma postura moral adequada para uma sociedade, é feio, né? Então, parece que os valores nobres, né, os valores humanos, deixou de ter valor numa sociedade, que nós estamos mais egoístas, que nós estamos mais com pressa de sentir o prazer imediato, né? Então, ficar mexendo no celular, né, a dopamina que vai, é um vício que a gente está tendo, sabe? Um sexo que proporciona prazer rápido, numa relação sexual, mas não no relacionamento afetivo, né? E a gente está buscando isso em vícios de alcoolismo, né, de internet também virtual, vício se jogando num trabalho para ter retorno do dinheiro, para enriquecer, mas a gente está adoecendo, né? E é fácil a gente buscar isso como informação, que a gente está falando de suicídio, a gente está falando de depressão, de ansiedade, de transtornos, numa sociedade agora, está muito mais agora do que antes, né? E ela continua, o terrorismo e a guerra encontram-se por toda parte, encontram-se por toda parte, destruindo vidas e civilizações, não só naquela época, né? Mas hoje, em 2023, nós temos mais de 30 regiões, né? Mais de 30 regiões em conflitos armados. A gente está falando lá, né? Vamos orar para a Croácia,
né? Rússia, Ucrânia, todo aquele povo que está ali em guerra, mas a gente tem guerras aí acontecendo já há muito tempo, né? Acho que Mianmar, se eu não me engano, está aí já muitos anos e pessoas já morreram, né? Sei lá, 10 mil, 20 mil pessoas já morreram nessa guerra em Mianmar, e a gente fala o que sobre ela, né? O que a gente está falando sobre ela? Então temos guerra aí por vários lugares, né? Na Somália, Sudão, Nigéria, Congo, Afeganistão, são vários países que estão presentes, né? Em guerra nesse momento. Então, se aconteceu lá naquela época, continua acontecendo ainda, né? Aqui e agora, nesse exato momento, as pessoas morrendo, né? Síria, Iraque, né? Em guerra. Então ela fala, o planeta aquecido e desrespeitado agoniza, experimentando a própria destruição imposta pelos seus habitantes, insensatos, embora poderosos. Então você vê as indústrias, né, a própria indústria que gera alimentos, que joga fertilizante na terra, né? A ganância nossa de cada dia, que vamos destruindo recursos, né, sem gerar nada. Os idealistas que amam os apóstolos do bem, que trabalham pela renovação da sociedade, quando não desconsiderados, são tidos por dementes e alucinados. Então, né, aqueles que trabalham pelo bem, que se dedicam para o bem, né, ainda não, assim, nós taxamos eles como loucos e alucinados. Mas existem, graças a Deus, né? O bem sempre vence. Enquanto isso, a soberba e a mediocridade, a astúcia, tomam conta da multidão, das multidões que desviaram, impondo os seus códigos de valores perversos, que logo são aceitos pelas legiões de criaturas sem norte, destituídas da consciência moral. Então, parece que o que nos engrandece como seres espirituais que somos, está dando lugar, né, a um prejuízo muito grande, porque esses valores pervertidos são aceitos por muitos de nós. É que a gente vai normalizando, né, normatizando uma postura que roubar tudo bem, corromper tudo bem, porque um roubou, o outro pode roubar também, mas o outro rouba, mas me dá isso aqui. Aonde nessa consciência moral, onde que nós vamos poder realmente parar e pensar, né, que valores que nós podemos buscar em nós, né, que eu posso chamar em mim, como dever mesmo de agir assim, né, para o nosso próprio crescimento. A gente está falando alguma coisa de moral, o que nós podemos trazer como códigos morais que pode nos orientar? Código é aquilo que orienta, a informação que a gente tem, né, os códigos judiciais, o que vai falar para a gente? Esses códigos podem vir através da justiça, ser pessoas justas, ser pessoas altruístas, ser pessoas que o altruísmo ele é o oposto do egoísmo. Então a gente pensar, o que é uma pessoa altruísta? Quando eu penso no próximo também, né? O próximo como sociedade, eu não penso só em mim. A honestidade é um código moral. A liberdade, a igualdade, aonde que todos perante a lei são iguais, né? Perante a lei todos são iguais. Não é que a gente fica pensando, o outro tem o mesmo direito e deveres também. Perante a justiça todos são iguais, né? A lealdade, a tolerância, a empatia, a honestidade, a coragem são códigos morais. A coragem que no lugar do medo, né, mesmo com medo, a gente continua caminhando em direção do bem, do bom, do correto, do certo, do verdadeiro. É essa coragem que a gente tem. Não é assim, eu tenho coragem de tirar minha própria vida. Isso não é coragem. Não tem nada a ver com coragem. Ninguém que tirou a própria vida teve coragem. Então, esses códigos de orientação que fala a gente precisa ser tolerante, nós precisamos ser compreensivos, nós precisamos ser passivos, que são códigos morais
que vai tanto me auxiliar no meu crescimento, no meu desenvolvimento, na minha autocura, também para uma sociedade, né, mais tranquila, mais justa, mais tolerante, né, mais fraterna, mais solidária. E cada um de nós temos que exercer esse papel, né? Cada um de nós. E quando nós não praticamos isso, nós estamos sendo pervertidos, perversos, né, e injustos, né? Então, para a gente poder analisar aqui isso que a Joana está querendo nos trazer, é quando nós perdemos a nossa consciência, nesse inconsciente a gente faz todo o contrário dessa justiça, desse altruísmo, dessa honestidade, dessa tolerância, né? Há também, porque ela até falou aqui, né, de liberdade, e a questão quando a gente deixou está trocando a verdadeira liberdade por libertinagem, né? Então, não sei, né?